Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, nos conceda, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, para anunciarmos essa palavra, Senhor. Ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu dependo de Ti, dependo, Senhor, da Tua revelação. Sem Ti, meu Deus, nada posso fazer. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Minha luz, minha salvação, a quem eu temerei. Ó Deus Todo-Poderoso, eu dependo da revelação em Cristo, anunciar essa mensagem, Senhor, da salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Jesus é fiel. Glória a Deus Pai. Hoje o tema da mensagem é acerca de Ló e os Moabitas. Nós iremos falar sobre abominações. Deus santo e poder e glória. Porque nem os incrédulos, nem os abomináveis herdarão o reino dos céus. Ló, ele era parente de Abraão. E havia entre eles dois caminhos. Um caminho verdejante à vista, mas tenebroso às ocultas. E o outro caminho é uma terra sem aparência, uma terra seca. E houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Porém, Abraão, em sua sensatez, disse: pode ir para a terra verdejante, Ló, e os seus pastores, nós iremos para a terra seca. E assim sucedeu. Porém, a terra que Ló escolheu se tornaria mais tarde alvo de Deus para a destruição, devido aos seus pecados, devido às suas abominações, conhecida como Sodoma e Gomorra. Pela prática da sodomia, que forçava os homens. Quando os dois anjos vieram salvar Ló e sua família, os homens de Sodoma e Gomorra queriam forçar os anjos a terem relações com eles. E isso é abominação ao Senhor, homem com homem, sodomia. Entre homem e mulher, quando há consentimento da mulher, que é o vaso mais frágil, não é errado. Mas se não há consentimento da mulher, se não há permissão, é errado. E a sua oração não será ouvida. Ló saiu de Sodoma e Gomorra após a destruição, porque Deus enviara fogo do céu que destruiu Sodoma e Gomorra.
tinha sido avisada para que não olhasse para trás. Os anjos disseram: não olhem para trás, prossigam avante. Porém, a mulher de Ló não deu ouvidos e olhou para trás e se tornou uma estátua. Ló agora viu suas filhas, então, o embriagaram de vinho para terem filhos com ele, cometendo a abominação que nós conhecemos como incesto. Em Levítico vai dizer da lei que é abominação, parentes, vida sexual com parentes, com parentejo, é abominação. A não ser sendo primos, não é abominação. Mas se você estiver com relação sexual com sua mãe, com seu pai, sua irmã, ou com a irmã da sua esposa, é abominação, é incesto. E os abomináveis não entrarão no reino dos céus. Por isso, todo aquele que confessar o seu pecado, não somente confessar, mas também deixá-lo. Você precisa deixar o seu pecado, porque esse pecado, abominação, incredulidade, são pecados para a morte. E pecado para a morte é morte em todos os sentidos. Morte espiritual, morte física. Se você não deixar a mentira, se você não deixar a incredulidade, se você não deixar a abominação, mesmo praticando uma vez ou outra, você nunca se arrependeu e você nunca prosperará. Porque há pecados que são falhas e há pecados que são condenados, abominações. Você precisa se arrepender para que você venha livrar a sua alma do inferno. Glória a Deus, Jesus é fiel. E Ló teve filhos com suas filhas. Sua filha mais velha induziu. E os descendentes são conhecidos como inimigos do povo de Deus, do povo de bem, do povo bom. Porque foram descendentes da abominação, da prostituição. Sementes da desobediência, e geraram muitos transtornos para Deus, muitos problemas para o povo de Deus, a qual o rei de Moabe, conhecido como Balaque, pelejou contra o povo de Deus. Sangue foi derramado por causa dos moabitas. O que dizer de Aminon e Tamar, filhos de Davi? Aminon comete incesto com sua irmã Tamar.
e foi expulso. E a Bíblia diz que todo aquele que cometer incesto será maldito e será expulso dentre o seu povo. Há muitas pessoas que distorcem a palavra de Deus e confundem as ovelhinhas, confundem as almas, dizendo que pecados para a morte é só não estar praticando. Eu posso cometê-los uma vez ou outra, porém Hebreus vai nos dizer que se nós pecarmos voluntariamente, nós não nascemos de novo. O pecado deve ser sem querer. Disse o apóstolo Paulo: o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Paulo não queria cometer, mas a carne dele servia à lei do pecado. O Espírito servia à lei de Deus. Por isso, a graça do Senhor te basta quando você não quer cometer. Há uma diferença do mal que eu não quero fazer e do mal que eu acabo fazendo. O mal que eu não quero fazer, eu escolho deixar. Eu escolho apartar, correr da aparência do mal, mudar a minha vida, deixar para trás os pecados que são para a morte e viver uma nova vida em Cristo, uma vida sem pecados para a morte. E agora, como está escrito em Tiago, capítulo 2, não sejamos mestres, porque todos nós falhamos, tropeçamos em muitas coisas. Consegue compreender esse mistério? A diferença de estar salvo verdadeiramente e a diferença de estar sendo enganado. Não resististes ainda ao pecado até sangrar. Há coisas que a sua mão alcança e há coisas que a sua mão não alcança. Aquilo que não tem jeito para a tua natureza, a graça do Senhor alcançará em seu favor e te remirá de toda a condenação do inferno. Mas aquilo que você pode fazer, você deve fazer. Caso contrário, você prestará contas ao Senhor dos exércitos. Há jovens que estão em cárceres pelo seu pai. Há um caso muito antigo de um pai que manteve sua filha em cativeiro e tinha relações com ela e teve filhos com ela, mantinha-a presa. Depois de muitos anos, a acharam já com filhos. Deus santo e poder e glória, e ele foi preso. Há meninas que estão cativas dentro do seu próprio lar, em cesto. Por isso, a jovem deve apresentar virgem ao seu marido. Quem quer glória a Deus? Jesus é fiel, glória a Deus. Pai, glória a Deus, Filho. Essa é a tradição da santidade ao Senhor. Se você viu algum indício desse desejo abominável, você deve
deve denunciar. Você deve sair e casar. Não é bom que o homem fique só por causa da prostituição. E os pais alegam: eu criei, eu suei. Parece um argumento para o mundo aceito. Para o mundo moderno é aceito, mas para Deus é abominação. E as leis do Código Penal estão fundamentadas na lei de Deus, na palavra de Deus, porque é Ele que toca a terra, é Ele que manda. E se você tentar mudar as leis do Código Penal, você sofrerá danos. Porque a palavra de Deus não muda. Ele disse: eu não mudo. E essa é a causa de vocês não serem consumidos. Por isso, arrependei-vos da abominação, arrependei-vos de todo mal, e Deus será convosco. Porque se os pais resolvem manter em cativeiro seus filhos, por incesto, não haverá descendentes ao Senhor. E os filhos são herança do Senhor. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ele nunca mais se esquecerá desse caminho. Porém, esse caminho é na presença do Senhor, onde há fartura de alegria, onde há estabilidade, onde há raiz, onde há estrutura. Ele não se desviará mais desse caminho. Porém, na presença, é na água da vida, é no pão que desceu do céu, não o pão que seus pais comeram no deserto e pereceram, mas o pão da vida, que é Jesus. Para você se saciar, você não se saciará com o seu pecado, com a sua perversidade, porque a perversidade abate o espírito. Há pessoas que tentam se fortalecer com sua iniquidade, mas a sua perversidade tem abatido o seu próprio espírito. Por isso é uma pessoa desanimada, por isso não tem ânimo para nada, não tem ânimo para realizar aquilo que você planejou por causa da sua perversidade. Agora, quando você converte o Senhor, deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai sem vir ao Filho, e ninguém vê ao Filho sem vir ao Pai. Quantas mães têm ciúme do filho, dos filhos? Quantos pais têm ciúme das filhas? Mas eu quero repreender em nome de Jesus e quero profetizar libertação na sua vida. Você que tem visto seu filho como seu esposo, você que tem visto a sua filha como sua esposa, seja liberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo é o Senhor.
Jacó casa com duas irmãs, mas foi enganado, não queria casar com a primeira. Deus não permitiu que Léia ficasse ligada na lei com Jacó. Creio que Léia virou concubina. Por isso Deus deu mais filhos a Léia, para que ela não viesse ter amargura de espírito. E Jacó casa então também com as duas servas de sua esposa. Porém, Léia, conhecemos que ela é mãe das tribos, mas eles não ficaram ligados, porque era irmã de Raquel. E todo aquele que está debaixo das obras que a lei condena está maldito, que é os pecados para a morte. E as falhas você não comete voluntariamente. Amém, meus irmãos? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Deus te abençoe poderosamente.